Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Elixir em Foco. E estamos aqui com os 3 primeiros entrevistados dos episódios anteriores do Elixir em Foco. Tudo bem, Pedro Castilho? Tudo ótimo. E com você, Adolfo? Tudo jóia. E você, Vitor Leal? Tudo certo também. Prazer participar novamente. E você, Elaine Watanabe? Tudo certinho por aqui. Então eu vou começar com uma pergunta, que é uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade de saber das pessoas. Quando você tem uma dúvida, no caso, uma dúvida em Elixir. Obviamente, todo mundo quando tem uma dúvida, né, vê aquela mensagem de erro, a primeira coisa que faz é procurar no Google. Se você não achar no Google, Castilho, o que é que você faz? Olha, normalmente, assim, já é bastante difícil não achar uma dúvida no Google, mas eu acho que se não acontecer, tem normalmente várias formas de tentar investigar dependendo do que seja o problema. Então, assim, vai variar de verdade dependendo de o que é que está dando problema. Por exemplo, se for com alguma biblioteca, muito normalmente o que eu costumo fazer é investigar o código-fonte, de fato. E o Elixir ajuda bastante nesse caso, porque acontece bastante assim de muitas vezes o código-fonte das bibliotecas ser bastante limpo, bastante fácil de ler, não porque assim necessariamente as pessoas que programam em Elixir sejam muito boas assim em escrever código limpo, mas porque a própria linguagem incentiva você a escrever as coisas de uma forma bastante uniforme. Então, não costuma ter nada muito mágico ou muito complexo de entender se eu for ler o código-fonte de uma biblioteca de fato ou algo do tipo. E você, Elaine? Se eu não acho no Google, a minha primeira reação é compartilhar com as pessoas do meu time. A gente tem cerca de, acho que 30 desenvolvedores, engenheiros e engenheiras trabalhando com Elixir. E como normalmente é nosso próprio código, é mais fácil as pessoas terem uma noção, porque isso vai quebrar por causa dessa condição, dessa outra. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é tentar reproduzir o erro local e entender aonde está quebrando aquele código e ver que tipo de argumento está vindo. Às vezes a gente tem situações diferentes também de local e produção já aconteceu também. Mas é um caminho. A gente também tem algumas ferramentas de tracking de issues, como o Bugsnag, que ajuda a gente a ter o trace, entender o passo a passo que gerou aquele erro. É uma outra opção de tentar identificar onde está acontecendo. Mas realmente uma coisa que eu adoro, que nem o Castilho comentou, olhar o código-fonte das dependências que ficam disponíveis dentro do próprio repositório. É uma das formas que eu uso também. Tem alguma coisa a completar, Vitor? Não, eu concordo plenamente aí com os passos tomados. Normalmente o Google ali já traz, né, muita coisa indexada relacionada a esse problema, né, com uma issue no GitHub ou algo do tipo, que já te leva ali a entender o problema que os outros tiveram e como vai ser a resolução deles. Então, normalmente, né, quando eu passo de olhar o código, eu normalmente olho primeiro as issues para ver se não tem nada relacionado ali ao problema que eu já tive, que eu estou tendo, que alguém já teve, né, para já resolver de forma mais rápida, mas se não, também eu vou lá e dou uma mergulhada mais fundo ali no código-fonte. Quais as iniciativas da comunidade que vocês mais gostam? Vou começar por você, Elaine. Iniciativas da comunidade? Eu tô recentemente apaixonada pelo Livebook, que a gente estava usando na live do Elixir Lab Arc. Outras iniciativas, tenho acompanhado meio por cima a questão de usar o NX. Eu não sei como pronunciar direito, mas imagino que seja NX. E tem sido interessante ver esse movimento sobre como a gente consegue utilizar algumas coisas que já vinham desse contexto de Python dentro da comunidade Elixir. Se vocês tiverem coisas para corrigir ou complementar, fiquem à vontade. Eu realmente tenho só acompanhado o burburinho aí na comunidade.
E outras coisas que eu gosto muito, sempre esse acesso fácil à documentação e usando o X, o Xdocs, e usando o terminal. Então, isso é uma das coisas que foram lá como core da linguagem, né, como princípios da linguagem, e eu continuo ainda fascinada por tudo isso. E você, Vitor? Eu acho que essa parte de podcast, de lives que o pessoal da comunidade tem feito bastante, eu acho muito interessante a troca de conhecimento, né? Principalmente aqui no Brasil, na nossa comunidade brasileira, trocando conhecimento com relação, né, a desenvolvimento em Elixir, né? Uma forma da gente ajudar pessoas novas a entrar também nessa linguagem. Então, isso eu acho que tem sido bem interessante e bem válido para o ecossistema todo. E para você, Castilho? Eu tenho achado bastante interessante o esforço que o pessoal tem feito para trazer gente nova para a comunidade. Então, acho que está bastante na linha do que o Victor está falando. Até esse podcast de que estamos agora participando, assim, acho que tem um papel bastante importante nisso. Mas, assim, eu também estou vendo muito esforço no sentido de, por exemplo, levar conferências para lugares que normalmente não tinham. Então, teve a Elixir Conf África agora. Eu estou achando bastante legal o pessoal do Elixir tomando a frente nesse aspecto assim, de levar conferências para ambientes que normalmente não recebiam elas tanto. Posso complementar esse comentário? Claro. Sobre a questão de iniciativas, eu vejo não só esse esforço para levar para lugares que antes não tinham acesso, como também o esforço em trazer pessoas que não teriam acesso financeiramente. Tem tido campanhas sobre tickets Sim. sobre ingressos para a diversidade e sobre tipo, outros grupos, né? Não necessariamente minorias ou grupos subrepresentados. Tem sido bem interessante. Excelente ponto. Isso aí eu posso falar um pouco, porque é uma iniciativa lá da Erlang Ecosystem Foundation, lá do Working Group de Educação, do qual eu faço parte, né? Eles já fazem isso há algum tempo, mas agora com a ajuda do grupo de marketing, né? Lá no Twitter e em várias outras redes, eu acho, não sei. Mas é basicamente no Twitter. Então, quem é estudante de graduação ou pessoa de algum grupo minoritário na tecnologia que queira participar desses eventos que estão acontecendo online por causa da pandemia, sigam o @DTHE não, acho que é pior que eu não vou. Procure por Erlang Ecosystem Foundation, que é mais fácil, depois eu coloco na descrição do episódio, porque lá você consegue saber, né? Acho que agora começaram a distribuir agora eu falo hoje, enquanto a gente está gravando, começaram a distribuir os da CodeBeam Europa. Se a gente restringisse a pergunta só à comunidade brasileira, o que hoje empolga mais vocês e o que vocês gostariam de ver na comunidade brasileira, assim, num futuro próximo? Vou começar com você de novo, Elaine. Vamos na mesma ordem. Eu sou suspeita para falar, porque eu não só tive essa relação forte com a Elixir Brasil, mas eu como parte da organização, como não necessariamente como parte do suporte para o pessoal da organização da Elixir Conf no ano passado, e como membro da comunidade, é o meu evento favorito, é o lugar onde não foi só o evento que eu me senti parte da comunidade Elixir, mas também como parte da comunidade de tecnologia no geral, né? Foi um evento super inclusivo, um evento presencial. O remoto a gente ainda está trabalhando em como lidar, em como adaptar, né, todo esse contexto de evento presencial para remoto. Esse ano ainda não tive nenhum spoiler de como vai ser, mas estou ansiosa para saber como vão ser as coisas. E a outra coisa que eu até comentei no Twitter esses dias, de acompanhar os meetups de Elixir, os Elugs, né? Eu nunca lembro a sigla que significa Elug. Eu lembro que tem Elixir, usuários e grupo. E eu tô com saudade lá do presencial, mas tenho me empolgado tenho tentado acompanhar mais os eventos remotos também. Ainda não consegui, mas tá como meta. E você, Vitor? Eu sou um grande fã também do Elixir Brasil. Acho que, né, a primeira edição foi incrível tecnicamente, assim, um dos melhores eventos técnicos que eu assisti nos últimos anos. Eu me lembro de ter sentido isso na vez que eu participei. Eu acabei não participando ano passado na virtual,
mas eu acho que esse ecossistema que está sendo, né, criado, desenvolvido aqui pela comunidade brasileira, né, de poder trazer tanta inclusão aí, como a gente estava mencionando antes, de pessoas que não têm acesso aos ingressos, poderem participar dos eventos e ter, né, essa troca de conhecimento junto com pessoas que estão trabalhando em empresas ou que realmente estão, que têm financeiramente, né, possibilidade de comprar ingressos para participar desses eventos. Eu acho que isso é muito valioso para o nosso mercado brasileiro. Ótimo, ótimo. Eu acrescentaria essa questão dos eventos virtuais, né? O problema é que agora na Europa, né, o Elixir Conf Europa, ele já anunciou que vai ser em parte presencial, né? Quer dizer, a gente ainda está pensando no virtual, mas eles já estão saindo do virtual. Não sei se o Castilho tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Assim, acho que o pessoal falou bastante sobre conferências e tal, mas eu acho que o que mais me empolga na comunidade brasileira é o quanto ela tem crescido, na verdade. Assim, eu estou vendo cada vez mais assim, a quantidade de pessoas interessadas em Elixir crescendo muito assim, nos últimos tempos. E acho que tem muitos responsáveis por isso, mas acho que assim está sendo um momento muito interessante para a comunidade Elixir aqui no Brasil, por causa da quantidade de gente nova que tem entrando, da quantidade de gente que tem interessado em entrar na comunidade. E acho que assim, os próximos anos vão ser bem interessantes para o Elixir aqui no Brasil. Agora a gente vai para uma outra pergunta que é sobre as bibliotecas que vocês gostariam que tivesse no Elixir e não tem. Eu vou até antecipar uma pergunta que a gente recebeu pelo Twitter, porque foi uma pessoa que perguntou sobre o que a gente acha, é o Paulo R, @PauloBSA. Ele falou assim: o que vocês acham do ecossistema e da comunidade Elixir? A gente já respondeu um pouco, né? E aí a pessoa disse assim, ó, quando trabalhei com a linguagem, vi muitas bibliotecas no GitHub que pareciam abandonadas, sem suporte, como se tivesse havido muito esforço inicialmente e depois tudo tivesse sido deixado de lado. Então, eu pergunto para você, Vitor, inicialmente, que bibliotecas você gostaria que tivesse no Elixir e não tem? Bom, acho que eu vou te dar um pouco de contexto no meu mercado, né, financeiro. A gente tem muita questão de troca de arquivos interbancários, essas loucuras do sistema bancário brasileiro. E não é que eu gostaria que tivesse, mas é que realmente faz falta, né, às vezes, ali você ter algum ferramental que te ajude a fazer algumas entregas um pouco mais rápido, ao invés de ter que criar elas do zero, né? Mas a gente, como eu tinha mencionado até no podcast anterior, a gente tem, acho que, intenção de liberar, né, parte do código que a gente faz lá para geração de KNABs, que são os arquivos interbancários brasileiros, né, como open source também, porque se a gente tivesse escolhido uma outra linguagem, né, mais tradicional, já existe, né, diversas bibliotecas prontas para fazer toda essa geração de arquivos, né, padrões aí no mercado brasileiro, mas, né, utilizando o Elixir a gente tem que um pouco também criar um pouco desse software e também ajudar, acho que a comunidade, né, abrindo ele e fazendo esse código evoluir também. E você, Elaine, que bibliotecas você acha que falta na nossa comunidade? Quer dizer, no caso, eu gosto de fazer essa diferenciação entre comunidade e ecossistema. Comunidade eu penso mais nas pessoas, ecossistema nos softwares. Então, que bibliotecas faltam mais no ecossistema de Elixir? Vou lançar uma polêmica. Às vezes eu sinto falta do device que tinha para Ruby, que a plataforma Tech não tinha. Claro que tem outras alternativas, tem outras formas de lidar com autenticação, né, com a parte de login, cadastro de usuários, mas eu admito que eu sinto falta de alguma coisa um pouco mais direta. Tipo, eu rodei um comando, as coisas estão funcionando magicamente. Eu sei que estavam em desenvolvimento, eu não acompanhei tipo, o estado atual dessa parte dentro do contexto de Phoenix, de Elixir, mas é uma das coisas que eu sinto falta às vezes. A outra coisa que às vezes eu como desenvolvedora, às vezes eu sinto falta, né, vindo do contexto de Ruby, sinto falta de alguns atalhos mágicos do ArtSpec. Dá pra gente criar macros, dá pra gente criar algumas coisas, mas eu sinto um pouquinho de algumas ferramentas que a gente tem dentro do contexto de testes. Mas não consigo pensar em nenhuma outra agora. Acho que quase todas a gente ou já tem uma versão em uso, pelo menos dentro do contexto da The Real, ou a gente tem, ou a gente consegue traduzir uma versão de Ruby e Rails para Elixir e Phoenix. E você, Castilho? Bom, sendo uma pessoa assim de um background um pouquinho diferente, de um background mais de programação funcional pura, Haskell e tal, eu sinto um pouco de falta às vezes
do Elixir ter alguma forma mais estruturada de fazer, operações complexas. E quando eu falo de operações complexas, eu falo um pouco assim de fluxos de operações que podem falhar, por exemplo, que precisam de algum tipo de rollback ou que você precisa tomar alguma medida quando uma ação falha. Eu acho que a gente tem um fluxo super legal em termos de pipelines para você construir, para você compor operações complexas, mas muitas vezes acontece, especialmente quando você está lidando com uma lógica de negócios, de você precisar, por exemplo, tratar operações que você já fez, que causam algum efeito colateral, que causam algum efeito irreversível, e você precisa de alguma forma de reverter isso. No Elixir, muitas vezes você fazer isso acaba meio que virando uma coisa muito manual, e não tem muito uma solução para você lidar com esse tipo de situação em que você está falando com um serviço externo e você precisa lidar com os casos de falha ali de uma forma simples. A gente tem algumas ferramentas para, normalmente assim, em linguagens funcionais puras, a gente tem algumas ferramentas para você reificar essa ideia de você estar interagindo com algum sistema, de você estar... Você normalmente pode falar disso como uma... Você tem uma sublinguagem, vamos colocar assim, para você falar sobre essas interações. E no Elixir eu sinto um pouco de falta disso, acaba sempre ficando um pouco manual. Tem até algumas ideias em relação a como resolver isso, mas no futuro a gente fala sobre isso aí. Mas, Castilho, você concorda que tem muitas bibliotecas abandonadas? Sim, e eu acho que isso é uma coisa um pouco até que vem até de antes do Elixir, vem até da comunidade Erlang no geral. A comunidade Erlang, isso é uma coisa até que o Fred Herbert fala em alguns artigos dele, ela vive em ciclos de hype. Assim, você tem grandes hypes em que a galera descobre o Erlang, e hoje em dia com o Elixir também acontece isso, a galera descobre, fica todo mundo empolgado. Aí depois de um tempo sai um monte de gente e nisso fica um monte de bibliotecas abandonadas, fica um monte de ideias pela metade, um monte de coisas não implementadas. Então, assim, acho que as pessoas procuram biblioteca para resolver algum problema, muitas vezes tem muitas soluções meio que pela metade para resolver isso que você vai encontrar. Eu estava até vendo uma dessas recentemente. Tem uma biblioteca muito legal para validação de dados usando, tipo, para você usar o Ecto especificamente para validação de dados, usar ele sem necessariamente usar o banco de dados, que é a Params, que ela está sem atualização há uns 2 anos. A biblioteca é super legal, mas infelizmente nada mantido. É interessante. Eu estava assistindo uma palestra do Stuart Holloway e ele falou que a empresa para a qual ele trabalha, eu não vou dizer o nome, mas eu acho que todo mundo sabe, a empresa que está por trás do Clojure hoje em dia, eles estão pagando para desenvolvedores manterem bibliotecas de Clojure no GitHub. Você acha isso uma boa ideia, Vitor? Ou você acha que tem outra forma de fazer com que as pessoas não abandonem essas bibliotecas? Não, eu acho uma boa ideia. Se a pessoa conseguiu criar um software que é utilizado por empresas, né, que fazem dinheiro com isso, nada mais justo, na verdade, que essas empresas contribuírem, né, com essas pessoas que estão lá, anônimas, sem nenhum benefício, né, da empresa, ganhando basicamente o suor dele ali em trabalho. Eu acho que vale muito a pena esse tipo de atitude das empresas, né, de buscar patrocinar, né, ou realmente pagar para desenvolvimento de softwares que eles utilizam em produção e que não estão sendo mais mantidos ou que realmente estão em risco de deixar de ser mantidos porque a pessoa não tem como, né, seguir trabalhando, correndo, né, atrás de como se manter e trabalhar num software open source que acabou fazendo sucesso, né? Só voltando um pouquinho aí no ponto sobre reutilizar, sobre, na verdade, manutenção de bibliotecas, né, sobre várias bibliotecas que não são atualizadas frequentemente. Eu vejo alguns casos em que, às vezes, a gente tem uma biblioteca que resolve um problema muito específico, mas a gente já tem, dentro da BIM, dentro de todo o contexto do Erlang, essa solução pronta, e às vezes a pessoa não estava não tinha percebido que existia ou queria algo muito específico para aquele domínio e já tinha uma versão mais genérica. Cheguei a ver algumas coisas desse tipo também. Não vou lembrar agora nenhum exemplo de cabeça, mas lembro de ter visto alguma coisa nessa linha também. Então, nas últimas perguntas a gente deu uma pincelada, né,
discutimos um pouco mais sobre o ecossistema de Elixir e a comunidade também, como um todo. Mas focando um pouco mais na própria linguagem, quais vocês acham que poderiam ser ou as próximas evoluções, né, de forma técnica na linguagem? Então, assim, quando a gente fala de evolução na linguagem, isso sempre é uma coisa meio aberta, porque, assim, eu pessoalmente não tem nada que eu olhe no Elixir hoje em dia e eu pense, nossa, precisa mudar isso na linguagem, sabe? No geral, eu pelo menos eu acho assim que a linguagem ela tá bastante completa, ela tá bastante redonda, a gente poderia dizer. E eu acho especialmente assim que o pessoal do Elixir fez uma decisão muito boa quando eles decidiram que, e acho que isso foi em torno da versão 1.9, que a linguagem estava fechada e não teria mais features, basicamente. Tipo, no caso, outras versões seriam mais para mexer na biblioteca padrão, resolver bugs, e estabilizar a linguagem em si. E pessoalmente eu acho isso uma coisa muito boa, eu acho que é um sinal de maturidade muito grande. Então, evolução para mim no sentido da linguagem em si é uma coisa que eu pessoalmente não vejo acontecendo muito, vamos colocar assim. Eu gosto de como a linguagem está agora e eu gosto especialmente do fato de terem escolhido deixar a linguagem estática. Muitas vezes o pessoal tem essa ideia, acho que especialmente por causa da influência de algumas linguagens que estão sempre acrescentando novos conceitos e sempre acrescentando coisas novas, de que uma linguagem tem que estar sempre mudando, mas eu penso muito pelo contrário. Uma linguagem de programação, ela chega na sua maturidade quando você não precisa acrescentar coisas nela, e ao invés disso, quando ela é uma abstração tão completa e tão fechada, vamos colocar assim, tão redonda, que o que você precisar construir dentro da linguagem, você consegue construir em cima da base que a linguagem fornece, sem você ter que alterar essa base em si. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a questão do Surface, que é uma biblioteca recente, que ele constrói uma sintaxe completamente nova para a parte de Live View, e não precisa mudar absolutamente na linguagem para isso. Foi tudo construído em termos da parte de execução, em termos de compilação que a gente tem no Elixir. Então, acho que uma parte muito grande é isso também. O Elixir ele tem essa questão de você ter um compilador completamente extensível, porque você pode executar código arbitrário em tempo de compilação. Então, assim, eu não vejo muita necessidade de mudança no core da linguagem, vamos colocar assim. Eu acho que eu não tenho muito o que complementar em relação à resposta do Castilho. Eu não consigo imaginar nenhuma feature, nenhuma funcionalidade que eu gostaria de ver implementado. Às vezes eu sinto falta de em outras linguagens, quando eu mexo com Ruby. Às vezes eu sinto falta de pipeline, eu sei que eles já colocaram e tiraram, mas é curioso ver essa comparação. E imagino que grandes mudanças vão ser relacionadas mais à parte da Virtual Machine, que nem vai ter o grande release, ou teve recente, na verdade, né, da, da parte do Erlang, e, e eu imagino essas pequenas otimizações, esses pequenos aprimoramentos de performance e em outras coisas. Não consigo imaginar nenhuma grande feature. Não, eu concordo com o Castilho. Eu acho que a linguagem tá muito estável já com relação, né, a features que ela possui. Também acho que sou bem fã dessa decisão, né, tomada pelo time do Elixir. Uma coisa que eu tenho gostado e me animado bastante aí com a ideia é a questão, né, de utilizar aí o Elixir, né, com machine learning, neural networks, deep learning aí com as bibliotecas novas aí que saíram, né, o NX, o Axon, né, que vão possibilitar, né, o Elixir entrar ali no mundo onde majoritariamente, né, dominado pelo Python, né? Então isso eu acho bem interessante aí também para o futuro aí da linguagem, né, se tornar também uma linguagem referência nessa área, né, de inteligência. Até gostaria de acrescentar um comentário aqui, né, que o fato de que foi até mesmo possível construir uma coisa como o NX e fazer isso funcionar dentro do Elixir, que assim, não é exatamente a linguagem que você imaginaria se prestando assim para esse campo, acho que fala muito sobre o quanto a linguagem amadureceu também. Então, eu gostaria de saber mais sobre vocês, como é que essa parte de deploy é feita na empresa de vocês, né? Vocês utilizam releases,
Quais foram as experiências, as dificuldades, né? O que vocês viram de bom ou ruim, ou que poderia melhorar em comparação a outras tecnologias que vocês já chegaram a trabalhar e que colocaram a aplicação em produção, né? Já que se fala muito sobre essa parte, essa peculiaridade de fazer deploy com aplicações Elixir. Vocês poderiam falar sobre? A gente recentemente fez uma migração até com relação ao ambiente de produção na empresa. A gente estava, né, no Heroku como o servidor principal nosso, e a gente fez agora uma migração para uma pipeline para levar todo o ambiente containerizado para a AWS, né? Então, hoje, através de uma release realizada no GitHub, com uma semantic version, né, com o número correto de versão nova, ele já triga toda a pipeline que faz, né, testes, builds e o deploy em produção dessa nova versão. A gente ainda não está utilizando releases, né, é um ponto a mais para a gente fazer de melhoria nesse fluxo novo, mas já está mapeado também. Dificuldades, eu acho que a gente já tinha um ambiente de produção rodando, né? Então acho que não vimos grande complexidade em criar, né, esse fluxo novo, onde a complexidade na verdade estava mais em criar essa pipeline de CI/CD, né, do que na própria como utilizar a linguagem em produção. Castilho pode falar sobre como é que é feito aí na Comadre? Tranquilo. Então, aqui na Comadre, o sistema da gente já nasceu em Elixir, né? Então, desde o início que a gente está usando os releases, a gente gera as imagens do Docker durante o processo de build da gente. E no momento, como o sistema da gente ele é relativamente simples, relativamente monolítico, a gente consegue simplesmente subir as imagens que a gente gera e substituir as imagens que estão no ambiente de produção sem gerar nenhum downtime, sem muita complexidade. O fato de usar os releases simplifica bastante isso, porque a gente consegue gerar uma imagem relativamente leve, a gente consegue gerar basicamente o ambiente inteiro de produção da gente containerizado de uma forma bastante simples. Tem ajudado bastante a gente e não tem sido um problema muito grande no geral. Elaine, poderia falar como é que é feito a The Real? Ou, sei lá, em alguma outra experiência passada? A The Real é a minha primeira experiência como desenvolvedora Elixir. Eu não tenho acesso diretamente ao processo de deploy, mas hoje em dia ele depende do Heroku e a gente tem alguns problemas como não poder usar o estado compartilhado entre as instâncias e que poderia ser utilizado. A gente está nesse processo de migração para algo mais containerizado, containers, e para conseguir utilizar os releases e conseguir fazer o deploy dos serviços independentemente. Hoje em dia a gente tem a Umbrella App com vários serviços e continua crescendo. A gente vem dentro desse contexto de ter um monolito lá gigante em Rails, migrando para microserviços em Elixir. E durante todo esse processo, começou, acho que logo nas primeiras versões da linguagem e mesmo do próprio Phoenix. Então tem muita coisa que a gente ainda precisa ir atualizando para conseguir utilizar as funcionalidades novas da linguagem e das outras bibliotecas. Mas a gente está indo no mesmo processo que o Victor comentou, de sair do Heroku e ir para uma outra plataforma que permite o uso de releases. Agora vamos mais uma vez entrar em perguntas. A gente pediu perguntas pelo Twitter. Essa pergunta eu acho muito interessante. Eu só reescreveria um pouco. É a pergunta do Lucas _Inhame, né? Até o arroba dele é engraçado. Qual o melhor lugar para você, né? Eu que estou colocando isso para você porque eu acho que isso é muito individual. Para você, qual o melhor lugar para aprender sobre Elixir? Ele já sugeriu uma coisa, que foi assim, a própria documentação. Eu vou começar pelo Castilho, porque ele já respondeu isso aqui lá no Twitter, mas eu gostaria que ele repetisse a resposta aqui para gente.
Eu acho assim que um dos melhores pontos iniciais é o próprio site do Elixir. Eles realmente, além do próprio tutorial que tem no site, que eu acho que é uma introdução muito boa e que dá para você passar bem rápido, assim, entender mais ou menos qual é a cara da linguagem, como as coisas funcionam. Eles têm uma lista de recursos muito boa, que aí já tem vários livros, cursos, etc. E redireciona você para outros sites. Então, você começar pelo site do Elixir, eu acho que assim, não, nunca vai ser um erro. E você, Elaine, que faz parte até de uma iniciativa nessa direção, mas gostaria de saber sua opinião. Eu adoro a documentação no site da linguagem, mas eu acho que eu começaria pela Elixir School. Sou super fã desse site, e inclusive por ter traduções em português e ter um exemplo, ter vários exemplos de cada funcionalidade da linguagem, né? A gente entra na documentação da linguagem, a gente tem um ou outro, e não sei, para mim a estrutura da Elixir School tem mais foi mais fácil para eu absorver o conteúdo do que dentro do site da linguagem. É curioso. E se for para ir em contexto de livros, meu livro favorito é o livro de Ulisses, também conhecido como Learning Functional Programming with Elixir, que é o tema da live que a gente tem feito. A gente tem dividido cada capítulo em uma ou duas lives para contar esse passo a passo de como aprender o que é pensar de uma maneira funcional usando o Elixir como ferramenta. Eu diria que seria esse o meu passo, que foi mais ou menos o caminho que eu segui. Com um ou outro exercício do Exercismo I.O., provavelmente a gente coloca na referência aqui também. Certo. E você, Vitor? Eu gosto bastante do Elixir School também, né, por questões aí de diversos idiomas, onde facilita bastante, né, pessoas aí que não têm contato com o inglês a ter um pouco mais de entendimento, mas com certeza a documentação do Elixir eu acho que é excelente, eu acho que é uma das linguagens ali com uma das melhores documentações e exemplos ali possíveis que tem. Eu gosto bastante, sou bem fã. Eu acho que também o Exercismo é uma excelente plataforma para poder treinar e executar, né, testes com a linguagem nova que você tá aprendendo. Então, acho que esse conjunto aí, né, fora, lógico, né, os conteúdos técnicos aí que o pessoal faz lives e como se fosse, né, ensinando o passo a passo ali, né, desenvolvendo alguma feature ou algum exemplo, eu também acho isso muito válido para as pessoas que estão querendo introduzir nessa linguagem nova. Eu sou muito fã do Exercism, principalmente porque você recebe feedback de humanos, né? São voluntários. Eu fiz a trilha completa, a parte principal de Erlang, nem de Elixir. E aí eu gostava muito dos feedbacks do Bruno Benavides, que é um programador argentino. A única crítica que eu tenho ao Exercismo, não sei se algum de vocês já observou isso, é que assim, ele já te dá os testes, né? E se você for escrever código na vida real, você vai ter que escrever seus próprios testes, não vem os testes assim de bandeja, né? Mas fora isso. Então eu passo agora a palavra para o Hermínio, que vai fazer a próxima pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui do André Bettiolo. E a pergunta é o seguinte: existe alguma coisa que vocês não sabiam antes de utilizar em um projeto Elixir e que depois de passar a utilizar, né, vocês acharam algum ponto positivo em relação a isso? Eu passo a pergunta para a Elaine. Pergunta difícil. Não consigo pensar em. Eu vi essa pergunta no Twitter, eu fiquei tentando lembrar de alguma situação que eu não sabia, mas talvez seja um pouco de contexto por estar dentro da plataforma Tech quando eu comecei a aprender e participar de várias discussões, como quando a gente usa enumerable strings, e ou quando a gente tem os pipelines, pattern match, todos esses conceitos que já vêm da linguagem. Eu não consigo lembrar de nenhum agora. Se eu lembrar, eu volto a falar com vocês. Ok. Tem vários, né? Tem protocolo que vocês chegaram a falar na live de vocês, behaviors, né? Eu acho que uma interessante, eu acho que pode ser a ETS, né, por exemplo, que faz parte já da OTP, né, e é algo que a gente estava falando, não tem uma lib mantida que vai me ajudar com cache, por exemplo, em memória, mas no caso, né, a própria linguagem já vem ali com
herdado isso do OTP, né, que te ajuda muito. Foi uma mão na roda, assim, eu já tinha lido, já conhecia, mas nunca tinha usado em produção, e quando a gente foi tirar um cache, que era um cache centralizado para poder ter as aplicações, cada um com o seu próprio cache, né, e gerenciar isso, né, a nível de aplicação individual, foi uma mão na roda e foi, né, bem interessante assim, utilizar uma coisa que a gente lia e realmente via, né, que tinha muita utilidade, mas ainda não tinha colocado a mão na massa em produção. Acho que assim, o que eu mais aprendi assim com o Elixir é muito mais a questão de como pensar em sistemas distribuídos. Assim, eu acho que tem muita coisa tem muita coisa na OTP especificamente que são conceitos assim que quando você vai pensar em sistemas distribuídos eles são muito básicos, mas que em outras linguagens você não consegue de certa forma assim expressar aquilo como um conceito dentro da linguagem, enquanto tipo, depois de um tempo de você usando Elixir, você já começa a pensar, claro que eu vou usar um Gen Server aqui, claro que eu preciso de um agent, tipo, e são coisas que fazem muito sentido quando você está falando de paralelismo, mas que você não consegue falar sobre em quase nenhuma outra linguagem, então eu acho que esse foi um dos aprendizados mais legais. Acabei de lembrar de um, o Gen Server. Estava lembrando sobre como a gente usou o Gen Server para resolver um problema de um request externo. A gente precisava fazer uma espécie de cache, mas não usando o ITS. A gente precisava bater nessa API externa de tantos em tantos tempos. Então a gente tinha que manter esse estado. Foi um uso interessante que eu não esperava. Vocês não esperava usar Gen Server para aquele contexto. Acho que foi uma das coisas novas, assim. O resto eu acabei tendo, digamos, spoilers pela apresentação do João, que foi sobre que vem nessa caixinha do Erlang OTP e todas essas outras ferramentas. A discussão sobre uso de ITS também foi bem interessante. Isso foi antes, eu acompanhei uma discussão antes de entrar na The Real, porque a gente tinha acesso a essas contas, a essas discussões mais técnicas, foi bem interessante. Eu passo a palavra agora para o Matheus fazer a próxima pergunta. Não, continuando a saga das perguntas do Twitter, agora uma pergunta do Malgzoid. Ele perguntou que, assim, a gente até falou sobre como colocar o Elixir em produção e qual o caminho, né, que vocês seguiram. Mas ele está perguntando qual foi o maior problema já passado rodando o Elixir em produção, se houve algum erro muito brusco, ou, enfim, não só na parte de build, né, da release, mas em produção mesmo, o sistema rodando, se houve algum erro muito grande. Começando pelo. Acho que o Vitor pode começar. Problemas em produção. Bom, eu acho que talvez mais relacionado, né, ao Elixir, algo logo no início, quando eu estava, né, começando a utilizar o Elixir em produção, lá final de 2017 mais ou menos, a gente subiu assim de forma naive, né? Não tinha muito controle tinha muita observabilidade sobre o software rodando, era algo mais que a gente estava em fase de teste durante um tempo, acabamos botando em produção para ver, né, o fluxo real e em produção acabamos pegando ali uma abertura de evento grande e muitas chamadas simultâneas, e a gente sem muito controle de como entender os gargalos que estavam gerando ali na aplicação, porque a gente não tinha, né, uma forma de acessar lá o software rodando e visualizar com o Observer ou algo assim para ver, né, um pouco mais em detalhe o que estava acontecendo com a aplicação, ou até executar algum comando ali na linha de comando mesmo para poder entender o que a gente precisava resolver. Então, óbvio que isso depois foi ganhando muita maturidade no software, com, né, tanto observabilidade com relação ao sistema, ao banco de dados utilizado, e também a ter uma ferramenta como o Sentry, né, que pega os erros em produção e te dá um stack trace mais completo do que está acontecendo. Mas na época a gente acabou resolvendo também de uma forma rápida os acessos lá com os Erlang Cookies e o Remote SH, que você consegue, né, acessar da sua máquina lá dentro de produção. Mas também tem algumas
falhas de segurança nisso, mas isso aí resolveu durante um tempo para dar uma tranquilidade até a gente montar uma arquitetura mais completa, né, para a gente ter mais detalhes ali de como que está se comportando o software em produção. Então, Vitor, você diria que, no seu caso, o problema seria mais no caso, de infra, né, e arquitetura, assim, estrutural, mais do que a própria linguagem em si. Sim, é como a gente conseguir controlar, né, uma aplicação, no caso, para a gente, para o time todo na época nova, né, em produção. A gente não tinha muitos conhecimentos ainda em como gerenciar essa linguagem em produção de uma forma organizada, né? Então acho que até a gente sofrer esse primeiro problema, né, esse primeiro gargalo com ela, a gente começou a criar soluções em cima ali que permitissem a gente ter mais visibilidade, né? Hoje eu acho que também com as versões ali do Telemetry que já vem hoje junto do Phoenix ajuda muito mais, né? A gente já sair com um software mais monitorado, digamos assim, né? Na época a gente teve que fazer algumas soluções para que isso funcionasse bem, mas sim, acho que o entendimento ali não era tanto, né, da linguagem, mas sim como rodar esta linguagem em produção, no ambiente, né, que você deveria ter um controle total do que está acontecendo e o entendimento, né, de como tomar uma ação para resolver um problema específico. Acho que, assim, a gente não teve nenhum grande problema, assim, que eu consiga pensar. Talvez, assim, acho que realmente os problemas maiores são de que, assim, muitas vezes, acho que posso até falar um pouco da questão de que a gente usa releases. E tem uma certa curva de aprendizado em relação a você usar releases, no sentido de que é muito, normalmente, quando você tem um sistema que você desenvolve em Elixir, você está muito acostumado ali a usar as ferramentas do Mix, a poder abrir um terminal a qualquer momento, ver o que está acontecendo. Quando você usa release, você perde um pouco disso, então você acaba tendo, como o Vitor falou, você acaba tendo que prover outros mecanismos para você conseguir observar, para você conseguir entender o que está acontecendo no sistema. E isso tem uma certa curvinha de aprendizado até você entender direitinho como fazer isso. Elaine? Pensando um pouquinho no meu contexto atual, eu não lembro de como... Eu não sei como que foi os grandes problemas quando eles começaram, a empresa começou a utilizar a Elixir. Eu sei que teve grandes migrações de bibliotecas, de como a gente fazia a parte de observabilidade. E a gente está agora nessa parte de utilizar o telemetry e migrando cada app para dessa nova forma. Eu lembro de coisas inesperadas. Eu lembro de uma biblioteca que começou uma dependência que começou a dar erro. E a gente só conseguiu traquear porque a gente tinha ferramentas como o Bugsnag, ou seria o equivalente ao Sentry ali, e outras ferramentas de observabilidade, tipo o Datadog, que permitiu a gente identificar qual era a issue que era dentro da dependência que a gente estava utilizando. Eu não lembro se a gente tinha atualizado, se era algum bug misterioso da dependência. E aí a gente conseguiu resolver isso criando a nossa versão inicial ali e resolvendo em produção para depois esperar a versão oficial da linguagem. Eu lembro de ter tido isso, de algum erro de integração ali entre a biblioteca e alguma versão do Erlang. Mas fora isso, grandes problemas eu não lembro. Talvez só aquela questão que eu comentei também de estado compartilhado, que a gente tinha que manter cada ITS em uma instância, em vez de ter ela compartilhada de alguma forma. Mas não era um super problema, era só um edge case ali. Nossa última pergunta do Twitter, o Vitor Rodrigues, @VCR2, ele fez a seguinte pergunta: que novidades do ecossistema têm empolgado mais vocês ultimamente? Como a Erlane já deu um spoiler ali pra gente numa pergunta anterior, eu vou começar com ela. Pode fazer uma referência para a resposta anterior? Tem me empolgado muito a parte do NX e todo esse novo uso da linguagem, das ferramentas para machine learning e todo esse contexto em que o Python era predominante. Eu ainda não explorei, ainda não brinquei com essa parte, mas tem me motivado a acompanhar os updates e ver como que isso tem impactado. Minha ferramenta ali favorita, por enquanto, é o Livebook. Mas
causa do contexto das lives, que a gente consegue compartilhar os scripts, fazer uns pequenos exemplos e todo mundo acessando. Ainda tem que aprender a fazer o release certinho dessa appzinha. Se vocês virem na live, ela simplesmente restarta, porque eu tava usando o Heroku. Mas é curioso. Tenho me empolgado com essa parte. E você, Castilho? Eu acho que eu vejo tudo que está cercando o ecossistema de Live View como algo que vai fazer bastante diferença em termos de até de como a gente desenvolve software web no geral. Acho que o pessoal já está muitas vezes vendo vários problemas, várias dificuldades com SPAs, já tem várias tentativas de resolver isso através de outras metodologias, outras formas, mas tem algumas limitações da abordagem de SPA que não dá para você superar dentro dela. E eu acho que tanto Live View é uma coisa que tem muito potencial da gente ver alguns casos de uso bastante interessantes, que a gente até vê que vários outros frameworks já estão copiando isso, né? Tem o Livewire do Laravel, tem o Action Cable do Rails, entre outros. Então, assim, acho que esse é um paradigma que a gente vai ver muita coisa interessante crescer em torno dele ainda. Até o Django fez um. Tá bem Sim. no início, mas estão clonando também. E você, Vitor? Bom, para não falar aí já as duas que eles já mencionaram, que eu também gosto bastante, vou falar um pouco sobre o Nerves, que é algo relacionado, né, à IoT, Internet das Coisas, que é uma coisa que eu trabalhei durante uns anos já, e gosto bastante, que é a mistura de hardware, né, com software, e na verdade o Nerves é uma plataforma toda focada, né, em IoT e te ajudar a gestionar o software, né, dentro, embedado nesses hardwares, e como você atualizar esses softwares over the air, como você fazer atualização constante sem precisar, né, que a pessoa atualize o firmware do hardware. Então, acho que isso é algo muito interessante, ver o Elixir, né, o Erlang ali também com toda a parte de fault tolerance, né, tolerância à falha dentro de um hardware, né, para ajudar, né, você realmente criar softwares conectados, hardwares conectados à internet que aguentam, né, a pressão e estão sempre, né, dando status de como eles estão funcionando. É algo muito interessante e também bem legal de ver. E é o tamanho que ficou, né? Hoje em dia é uma plataforma, não é só uma biblioteca, então eles têm até diversos tipos de software envolvendo essa parte de hardware agora, bem interessante. Ok, então agora nós entramos numa segunda fase aqui. A gente tem uma surpresa um pouco para vocês. A ideia é que cada um de vocês faça uma pergunta para os outros dois. Então eu vou colocar na fogueira aqui o Castilho. Você tem uma pergunta para fazer para a Elaine e para o Vitor? Eu acho que eu perguntaria para os dois, assim, em que caso vocês diriam para alguém não usar Elixir? Quer começar? Eu ia fazer a mesma pergunta. Comentário. O mesmo comentário. Posso começar? Eu imagino que dentro de um contexto de times que precisam crescer muito rápido, você precisa contratar muitos engenheiros e engenheiras, talvez não faça sentido porque a gente ainda é uma linguagem de nicho, a gente tem um acesso limitado à formação, né, é limitado ainda a formação de engenheiros e engenheiras que a gente tem dentro da linguagem, infelizmente. Outro contexto, talvez para... Aí eu não... Eu vim... Antes da plataforma Tech, eu estava numa startup e lá fazia muito sentido a gente ter as coisas prontas do Rails, do Ruby, e que a gente só precisava instalar uma dependência e ter tudo isso pronto. Então, talvez se eu fosse trabalhar com alguma coisa que fosse um MVP, algo muito pequeno, talvez eu começasse com Rails em vez de Elixir. Polêmicas. Mas eu não sei qual outra... Não consigo pensar em outros exemplos. Deixar agora para o Victor complementar. Bom, eu, por gostar demais da linguagem, eu acho que cabe para tudo, até para um MVP, né? Eu acho que você já nascer com um MVP, né, de forma sem você ter muito trabalho para ele aguentar uma escala é algo muito interessante, né? Te tira muito trabalho lá na frente depois. Mas concordo que para coisas, né, pequenas ou tipo um trabalho, um freelance que você vai pegar e não vai ser você que vai manter isso, que essa pessoa que você está fazendo o serviço vai precisar achar alguém para dar continuidade nesse projeto, realmente não me parece ser uma boa ideia, porque
vai gerar uma dificuldade grande, provavelmente, para essa pessoa dar continuidade nesse projeto. Mas, fora isso, eu sou o time Elixir, eu gosto de utilizar Elixir para tudo, os scripts, basicamente eu utilizo para tudo que eu faço hoje. E você, Castilho? Agora eu fiquei curiosa. Eu concordo muito com o ponto de vista da Elaine. Eu acho que se você realmente sabe que você precisa escalar muito rápido e que você precisa só contratar muita gente muito rápido, talvez o seu Elixir não seja a melhor escolha. Eu também colocaria assim que se você sabe que você vai precisar fazer alguma coisa muito intensiva em CPU, muito provavelmente você não vai querer usar Elixir. Assim, a gente sempre fala tanto, porque Elixir você consegue escalar com pouco recurso e tal. Mas é bom lembrar que, assim, isso é quando seu sistema é I/O bound. Se seu sistema for CPU bound, aí Elixir não vai ser a melhor escolha. Seguindo a ordem dos episódios, eu passo para o Vitor pensar agora numa pergunta para fazer para a Elaine e para o Castilho. Eu acho que vai muito na linha da escassez de profissionais Elixir no mercado, talvez, né? Eu acho que talvez contextos diferentes aqui, tanto para o Castilho quanto para a Elaine, mas como é que vocês ou a empresa de vocês faz para driblar ou lidar com essa questão de contratação e achar novos profissionais e membros aí para os times? Bom, é um contexto diferente do Real, uma empresa americana, então a gente tem acesso a pessoas que falam inglês, que consomem material em inglês. Então, o jeito que eles resolvem é abrindo posições remotas para contratar pessoas no mundo inteiro que falam em inglês. É bem diferente do contexto no Brasil, eu imagino. Não só pelo inglês, mas também pela questão de pagamento em dólar, né? A questão da gente abrir uma vaga para fora do país, eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é o budget que eu tenho para brigar com essas empresas de fora, né? Esqueci dessa parte também, super, super relevante. Só para complementar, a gente também tem discutido como trazer pessoas mais júniores, né, que estão começando na carreira. Tem algumas posições abertas, mas elas são restritas por enquanto para os Estados Unidos, com posições de estágio. E como a gente tem um time muito sênior e a gente tem tentado explorar um pouco mais essa parte de mentoria internamente. Tem engenheiros e engenheiras de Ruby também, então algumas pessoas que estão querendo migrar para a linguagem. A gente tem organizado guildas e alguns encontros para discutir isso. Mas quem sabe a gente tenha algo mais público em breve. Mas aí já é spoiler. Vamos ver se a gente consegue compartilhar mais a partir do conhecimento que a gente tem internamente. Desculpa, mas o que é uma guilda? Desculpa. A gente trabalha lá no modelo Spotify, daí tem os capítulos, tem os times que são compostos de engenheiros, engenheiras, de back-end, de iOS. A gente tem o pessoal de teste, tem o pessoal de produto. Isso é um time, né? E quando a gente fala, eu não lembro se é horizontal ou vertical, a gente fala de pessoas especialistas, a gente tem os capítulos, tem todo mundo que é de engenheira back-end, tem o pessoal de teste, o pessoal de produto, a gente tem os capítulos. E quando a gente começa a falar de coisas mais específicas, a gente tem as guildas. No nosso caso, a gente tem a Stack em Ruby e Elixir. Tem umas coisinhas lá em Go, mas a gente tá migrando. Eu não sei nada de Go. Então, a gente tem as guildas que seriam esses subtópicos dentro do capítulo. A gente tem essas reuniões para discutir algumas funcionalidades, algumas descobertas, algumas boas práticas e outras coisas. Bom, acho que sim, tem esse aspecto de que existem menos desenvolvedores e desenvolvedoras ali que assim, já prontos, vamos colocar assim, no mercado, mas eu acredito muito que as empresas focam muito em esperar que elas já vão conseguir trazer a pessoa pronta, assim, já espera que a pessoa vai chegar e ser produtiva no dia seguinte. E dentro da Comadre a gente tenta fazer algo um pouco diferente, a gente tenta trazer muito pessoas que, assim, por exemplo, elas podem nem saber Elixir, mas que a gente vê potencial nelas, ou que elas expressarem interesse em aprender. E eu acho que, assim, as empresas elas perdem muita oportunidade de contratar gente boa, porque elas ficam focando muito em querer contratar aquela pessoa que é o seniorzão, sabe? Aquela pessoa que, tipo, não, vai chegar aqui e vai revolucionar a empresa, fazer tudo, vai carregar a empresa nas costas, assim, vai fazer e ainda faz cafezinho. A gente traz muitas pessoas para investir nelas, a gente traz muitas pessoas
para formar elas dentro de casa, para ensinar para elas, trazer elas e assim integrar elas nas atividades da gente. A gente tem uma prática muito forte assim de fazer pair programming, de fazer mob programming, a gente faz tudo junto dentro da empresa e isso é uma coisa que a gente tenta reforçar muito aqui dentro, assim, que a gente não está fazendo um lugar onde ninguém é estrela, onde ninguém vai fazer nada sozinho. Então a gente tem muito essa política de tentar trazer o pessoal que pode não ser o pessoal mais experiente, pode não ser o pessoal com o perfil mais clássico, assim, de desenvolvedor, desenvolvedora, que é aquela pessoa que de todos os RHs do mundo ficam lá, ai meu Deus, preciso contratar essa pessoa, sabe? A gente tem muito isso de tentar dar oportunidade pro pessoal que muitas vezes não consegue tanta oportunidade de formar as pessoas dentro de casa. É assim que a gente lida com essa situação de competição pelos desenvolvedores, de dificuldade para contratar e até da gente usar uma linguagem mais de nicho. Por mais que a gente use uma linguagem, e por mais que usar uma linguagem mais de nicho tenha as suas dificuldades, eu acho que também traz umas oportunidades muito grandes. A quantidade de devs bons querendo trabalhar com uma coisa diferente assim das coisas mainstream do mercado, que já estão de saco cheio de trabalhar com Java, JavaScript, Python, Ruby, que, tipo, se você tirar essas quatro, você acha que você já tirou uns 90% de tudo que tem por aí. Especialmente se você incluir C Sharp e Go, aí já foi 99%. Então, assim, o pessoal querendo trabalhar com alguma coisa diferente, existe uma quantidade bem grande. E aí tem algumas outras coisas que a gente oferece, como participação na empresa, o horário, a gente trabalha em um esquema de horário muito flexível, se as pessoas quiserem trabalhar 1 da manhã, elas podem, assim, desde que elas estejam entregando. Então tem muitas formas aí da gente tentar criar um ambiente que atrai as pessoas, mesmo estando em um ambiente tão competitivo, usando uma tecnologia mais de nicho. Só antes de passar para a Elaine fazer a pergunta dela, Vitor, você concorda com o que os dois colocaram? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, concordo bastante e gosto bastante também aí dos pontos que o Castilho está trazendo. Eu acho que é exatamente a forma que a gente trabalha aqui na Salface. A gente, nem todo mundo que trabalha comigo hoje trabalhava com Elixir antes, né? Vinham de outra linguagem, mas com experiências em outros frameworks, em outras plataformas, né, de desenvolvimento e hoje em dia estão trabalhando com Elixir e aprendendo e gostando e botando código em produção. Acho que a gente trazer realmente a experiência de cada um dos profissionais que está trabalhando com a gente e ajudar eles, né, a pegar a linguagem que a gente escolheu como empresa para utilizar, faz parte realmente do nosso papel ali como gestor da empresa. Né? Não adianta a gente achar que vai achar o seniorzão e principalmente esse perfil, né? São pessoas que estão muito bem empregadas, trabalhando já em empresas, né, de altíssimo nível por aí. E a gente precisa realmente trazer pessoas que são muito boas já desenvolvedoras ou que estão aprendendo e correndo bastante atrás de aprender e ajudar elas a chegar no nível na qualidade de entrega que a gente espera, né, com a empresa. Então, Elaine, agora é a sua vez de ser jogada na fogueira ou de jogar os outros dois. Capricho na pergunta. Vamos ver, vou jogar os dois na fogueira, aproveitar que eu ainda não lido muito com essa parte de como contratar, quais perfis de engenheiros e engenheiras contratar ou não. A gente tem começado essa discussão sobre como ter mais opções aqui no Brasil, como ter na empresa fora do Brasil também. A gente tem essa discussão entre senioridade, mas toda vez que eu vejo essa discussão acontecendo, a gente está falando de pessoas que já sabem programar em uma outra linguagem, estão aprendendo o Elixir agora, então já sabem mais ou menos o roteirinho que poderia seguir ou não. Mas a gente talvez esqueça um pouco de que todo mundo que começou ali não viu isso, né, formalmente, num curso, numa escola. Né? Algumas pessoas já estão nesse processo de aprendizado, mas tem muita gente que foi autodidata, teve ali esse background, né, essa formação, esse caminho. Aí a minha polêmica é para jogar os dois. Eu ouvi uma pergunta, uma pessoa me questionou, né, eu atualmente sou engenheiro de software numa empresa de fora do Brasil, e a pessoa queria me contratar aqui no Brasil, e ela perguntou, o que eu faço para te trazer aqui, né? Tem essa questão de salário, um conflito entre pagamento em dólar e em real, mas que mais que a gente poderia te oferecer? Mas por que você não contrata júnior? Eu quero alguém que já saiba se virar com os problemas em produção, que já tenha essa
essa experiência, porque eu não quero formar pessoas que vão sair da minha empresa. Aí a polêmica por que a gente deveria contratar pessoas iniciantes, pessoas que estão começando. E aí a sequência da pergunta é como que a gente consegue formar essas pessoas de alguma forma, né? Vocês já comentaram sobre processo de mentoria dentro da empresa, mas como vocês acham que seria interessante para a gente começar a trazer essas pessoas que não sabem nada de programação? Eu acho que, assim, eu nunca trouxe para dentro da Comadre uma pessoa que realmente soubesse nada de programação. Eu acho que seria um desafio bastante interessante. A gente já trouxe algumas pessoas bastante iniciantes e a gente está formando elas dentro de casa, mas realmente a pessoa que não soubesse nada é uma coisa que eu acho que, assim, a gente precisaria de uma estrutura um pouquinho maior do que a gente tem agora. Eu acho que essa é a primeira coisa. Pra você trazer uma pessoa que não sabe nada, você precisa de estrutura. Não dá para ter só uma pessoa ali conduzindo o processo de aprendizado da pessoa, não dá para ser uma empresa também que esteja em um nível de instabilidade em que, tipo, você tenha meio que bucha ali para resolver o tempo todo. Então, assim, a Comadre, a gente é uma empresa de menos de 20 pessoas, sabe? Ainda tem uma instabilidade bem grande que, por mais que a gente tente manter sob controle, ainda acontecem algumas situações em que a gente meio que precisa, assim, de todas as mãos no deck, sabe? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa é que isso é uma coisa que tem que ser feita quando se atinge um nível de estabilidade um pouco maior. Não estou dizendo que é a nossa, não. Quando a empresa der certo, porque se você for pensar assim, você não vai fazer nunca. Mas acho que tem que ser em um momento em que você consiga criar um ambiente estável o suficiente para que você consiga ter essas pessoas dedicadas ao processo de aprendizado ali dentro. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada em termos de como que a empresa cresce. Tem que ser uma coisa muito pensada em termos de, cara, à medida que a empresa for crescendo, vamos começar a dedicar um tempo das pessoas para fazer essa troca de conhecimento. Aí, quando você estiver um pouco maior, quando você estiver um pouco mais estável, você consegue escalar isso para o ponto em que você consiga trazer gente que nem programa e começar a integrar essas pessoas nessa troca de conhecimento. Então, eu acho que é isso. Para mim, seria uma questão muito de cultura, seria uma questão muito de tentar garantir tentar garantir que sua empresa cresça de um jeito que seja amigável a essa questão de trocar conhecimento e que eventualmente escalando isso, deixar a troca de conhecimento tão forte, tão arraigada dentro da empresa, que você consiga trazer até uma pessoa que não sabe nada e passar as coisas para ela. Legal. Eu concordo bastante com os pontos, né, que o Castilho mencionou. Eu acho também, eu ainda não trabalhei aqui na Cellface com pessoas com zero experiência em desenvolvimento, mas a gente tem pessoas no time que são a primeira experiência profissional trabalhando com desenvolvimento, por exemplo, né, que também envolve toda essa questão de trabalho em equipe, né, como a gente mencionou, acho que algumas vezes aqui no podcast, a gente não está atrás de ter um profissional incrível que faz tudo, a gente está atrás de ter uma equipe, né, que em conjunto consegue entregar, né, resultado para o que a empresa está esperando. Então, eu acho que o tamanho da empresa, sim, é muito importante nesse momento onde você vai trazer pessoas para dentro da empresa e você precisa ter pessoas dedicadas a evoluir essas pessoas, né, e não a pessoa dividindo o tempo e deixando, né, a pessoa meio que abandonada e você deixando ela se virar sozinha se você não está ajudando ela, né. Então, eu concordo, eu acho que ainda também não estamos nesse momento, a gente está no momento de trazer pessoas júniores, iniciantes na carreira, mas que já tem experiência com alguma linguagem, com algum tipo de desenvolvimento, né? Mas eu acho que é um caminho bem interessante, né, para o futuro a gente poder retribuir, né, para a comunidade, para, né, o mercado, né, de trazer novas pessoas e ensinar elas a programar e a trabalhar em empresas, né, de tecnologia. Essa questão do eu não quero formar uma pessoa que vai sair depois, que você chegou a mencionar, que alguém chegou a conversar isso com você, né, eu acho que isso, se você está com uma pessoa dentro de casa e você não está ajudando ela a evoluir, né, porque tem medo dela sair, você na verdade está com um profissional que poderia estar fazendo muito mais, né, pela tua empresa, trazendo muito mais resultado do que ele está nesse momento. Então, acho que esse é um pensamento muito retrógrado, eu acho que trouxeram e pelo contrário, na verdade, a gente tem que estar fazendo de tudo sempre para que a pessoa seja, né, a melhor que ela consiga, né, no que ela está se focando e se dedicando, e
você tem que fazer o seu melhor para que essa pessoa esteja sempre se sentindo desafiada e com planos de crescimento na tua empresa para que ela vá ficar com você porque ela quer e não porque você está segurando ela refém lá porque você não está deixando ela crescer. Eu queria até comentar rapidinho sobre essa questão do não quero trazer uma pessoa que vai sair, assim. Eu vejo muita empresa com essa ideia, assim, de não vou capacitar ninguém aqui dentro porque eu não quero que depois eu vou capacitar a pessoa para ela sair. E esse pensamento, algumas empresas levam ele muito para frente, elas acabam criando, de certa forma, um relacionamento adversarial com as pessoas que elas contratam, no sentido de que, cara, você não tá provendo nada, você só tá tentando explorar o máximo daquelas pessoas que você consegue, e você cria aí um ciclo vicioso, no sentido de que você tá tratando as pessoas dessa forma, as pessoas, obviamente, eventualmente vão sair, e as pessoas vão perceber que você está tratando elas dessa forma, então elas vão começar a pensar, cara, não, eu não vou contribuir nada aqui, eu só quero tirar o máximo que der, vou fazer o mínimo possível, tirar o máximo possível e vazar assim que eu tiver tirado o quanto eu acho que eu consigo tirar. E depois de um tempo você vai, tipo, essa relação só vai ficar se reforçando, à medida que, tipo, você vai percebendo esse comportamento das pessoas, as pessoas vão percebendo esse comportamento em você. Então é um ciclo que eu não gosto nem de começar, assim, pra mim a ideia toda tem que ser, cara, eu estou construindo uma área de tecnologia aqui, em que eu quero que mesmo que as pessoas eventualmente decidam sair, pelo motivo que elas decidirem sair, pelos seus motivos delas, elas pensem, cara, beleza, sair, mas trabalhar lá foi uma experiência da hora. Assim, acho que é isso. Aí, complementando aqui a minha própria pergunta, eu fico pensando, que nem no meu contexto, que a gente tem várias pessoas sêniores no mesmo espaço, a gente tem a troca de conhecimento, mas o quanto elas... A gente tem vários perfis de pessoas, as pessoas que querem estabilidade, que querem ficar no mesmo papel, e aquelas que querem sempre ser desafiadas. A gente está num contexto que a gente só tem pessoas sêniores que estão lá trabalhando praticamente sozinhas, né? Não é o contexto da empresa que eu tô agora, mas imaginando num contexto assim. O quanto essa falta de desafios vai trazer essa estabilidade, esse mesmo perfil, né? Pessoas que não querem evoluir, que não necessariamente querem evoluir, mas não querem mudar de carreira, não querem dar um passinho à frente ali na carreira, o quanto esse conhecimento pode ficar estagnado, o quanto a gente pode estar perdendo na formação de pessoas com perfis diferentes dentro do mesmo time, né? Eu lembro muito do Radical Candor, quando começa uma discussão sobre o perfil desses dois tipos de perfis, né? As pessoas que querem continuar ali, não necessariamente no cargo de sênior, mas querem continuar ali naquele patamar, e aquelas que querem sempre estarem evoluindo no plano de carreira, e subir rapidamente cada degrau, né? Que tipo de perfil a gente quer manter? Eu imagino, sendo uma pessoa mais sênior, ela tem essas responsabilidades. Tipo, o próximo passo seria transmissão, tipo, como coordenar um time, como transmitir esse conhecimento, como a gente mantém esse conhecimento compartilhado dentro da empresa, né? Não só a parte de colaboração, mas também o conhecimento sobre as funcionalidades. E imagino quando a gente tem um time mais misto em relação à senioridade, a gente consegue explorar mais esses gaps. Aqui não estava tão claro, então eu vou transmitir esse pensamento para outras pessoas que talvez fiquem mais tempo na empresa porque a gente tem um plano de carreira maior, né, mais longo para aquele contexto, né? Eu fico imaginando nesse tipo de discussão também. Mas por enquanto, lá na firma, a gente está discutindo como trazer as pessoas como estagiárias, como pessoas mais júniores, menos de bootcamps. Em alguns lugares está funcionando bem já, por exemplo, no contexto na appzinha de Ruby, appzinha no monolitão. Mas ainda para Elixir a gente está explorando ali o passo a passo. Falando um pouco mais sobre a formação de pessoas iniciantes, aquelas que não sabem realmente nada de computação, eu super entendo que nem sempre é o momento da empresa contratar e formar essas pessoas, nem sempre a gente tem a mão de obra suficiente para dar esse suporte. E eu sempre tento trazer a questão de patrocinar eventos, workshops, instituições que focam na formação dessas pessoas, principalmente de grupos subrepresentados. A gente fala, por exemplo, de mulheres em programação. E não tem como eu não lembrar do Rails Girls, que é um workshop que acontece de 3 dias, mais ou menos, aqui em São Paulo, que é uma iniciativa global. A gente só replica esse framework. Espero que um dia a gente consiga fazer isso dentro do contexto da comunidade Elixir e Phoenix.
E não tem como não lembrar também da super doação que a The RealReal fez para Black Girls Code. Foi cerca de quase $500 mil, incluindo não só a doação da empresa, como de pessoas e empresas parceiras. Vou deixar o link ali na descrição. Mas é uma forma de a gente não participar diretamente no dia a dia, mas de contribuir para a gente ter profissionais lá no futuro para contratar e manter a empresa ativa. Acho super importante. Não só pela questão da diversidade, mas pela questão de a gente pensar no futuro da própria empresa. Tenho mais links interessantes aí para deixar depois na descrição. Então a gente encerra aqui o primeiro Mesa Redonda do Elixir em Foco. Muito obrigada, pessoal, pela participação e pelo tempo de vocês aí com a gente. Até a próxima. Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixiremfoco.com. Estamos no Twitter como @elixiremfoco. Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.